Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Agora nós iremos resolver o exercício 14 da prova de 2010 do Banco do Brasil, feito pela banca do Cesar Hill, e nós iremos resolver, claro, como sempre, depois aí da nossa transição. Então, o exercício diz o seguinte, ó, de acordo com o Plano Nacional de Viação, o PNV, de 2019, a malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem 62.868 quilômetros a mais do que as estradas pavimentadas. Então é isso aí, já temos uma informação importante, vamos grifar aqui que as estradas pavimentadas de Goiás têm 1.868 quilômetros a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Beleza. Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 quilômetros o sextuplo da extensão de estradas pavimentadas. Então, mais uma informação aqui que a extensão total das estradas não pavimentadas supera em 393 quilômetros o sextuplo das estradas pavimentadas. E por fim, a pergunta aí que é a mais importante que a gente quer saber é o quê? Deixa eu só mudar de cor aqui. Ele diz quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás. Então tá, vamos colocar as informações. Repara aqui que, pessoal, ó, cada uma das partes que eu grifei aí, a gente consegue tirar alguma informação importante. A primeira delas, lembrando que eu vou chamar aqui, ó, N, eu vou chamar as estradas não pavimentadas, e eu vou chamar de P as estradas pavimentadas, tá? Só por uma questão de facilitar aí pra gente. E quando você estiver fazendo em concurso, tá, pessoal? Você poderia chamar de X e Y, de Z e W, de qualquer coisa aí. Mas é importante o quê? Você colocar letras que facilmente te remetam àquela informação, tá? Porque depois pode confundir um pouquinho. Então vamos tentar entender aí o primeiro que diz, ó, as estradas não pavimentadas de Goiás têm 62.868 quilômetros a mais do que a malha das estradas pavimentadas, tá? Isso quer dizer o quê? Que se você pegar, né, então você vai ter aqui, ó, as estradas não pavimentadas, tem tudo isso a mais. Então quer dizer que se eu pegar o número de estradas, a extensão das estradas não pavimentadas e tirar as estradas pavimentadas, você ainda vai ter quanto de diferença? Você vai ter lá 62.868 quilômetros, tá? E aqui já algumas informações importantes. O que eu tenho aqui, ó, pessoal? Eu tenho aqui duas grandezas, tá? Uma que é a N e a outra que é a P. Quando tiver duas grandezas, tá? Se a gente não conseguir relacionar elas de outra forma, o método de resolução de exercício, um exercício como esse, é utilizando o sistema de equações, tá bom? O que é o sistema de equações? É quando eu tenho duas incógnitas, dois valores que eu desconheço. Os exemplos mais comuns é quando eu tenho aqueles casos, ó, x mais y é igual a 10. Repara o seguinte, ó, eu consigo resolver essa equação aqui? Não consigo, né? Por quê? Olha só, aí você pode falar, meu professor, aqui x, se eu colocar que x é igual a 1, y vai ser igual a 9. Só que repara, quando eu estou fazendo isso, eu não estou resolvendo o sistema, né? Eu não estou resolvendo essa equação. Eu estou colocando uma das possibilidades de resolução. Mas poderia ser, inclusive, ó, poderia ser 0, e a x ser 0 e y ser 10. X pode ser 2 e y pode ser 8. Pode ser também o quê? X pode valer 0,5 e o y pode valer 9,5. Olha só, o x pode valer menos 2 e o y pode valer 12. Então, tá vendo? Você tem infinitas possibilidades quando você tem um caso como esse daqui de x mais y. Opa, sem querer apaguei o y aí, deixa eu voltar aqui. Certo? Você tem aí infinitas soluções, tá? Então, o que você precisa para resolver um sistema como esse? Você precisa, quando você tiver duas incógnitas, você vai precisar de duas equações,
Beleza? Então, só para relembrar aí, sistemas de equações. Então, olha aqui, o que vai acontecer? Eu já tenho aqui a minha primeira equação, tá bom? E eu tenho lá um valor que é o n e um valor que é o p. Beleza, muito bem. Agora, o que vai falar? Ó, aí tem uma segunda informação que a gente vai tirar a nossa segunda equação. Diz o seguinte, ó, sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 o sextuplo da extensão das estradas pavimentadas. Tá bom? Então, olha só, a gente consegue depois fazer uma relação, ó, entre o número das estradas não pavimentadas e o sextuplo das pavimentadas. Só que ele falou o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, não pavimentadas, né? Olha lá, das estradas não pavimentadas, supera em 393. Ou seja, é o sextuplo, tá? Das pavimentadas e ainda mais 393 quilômetros, tá? Porque para você achar o valor o comprimento, a extensão das não pavimentadas, você tem que pegar o sextuplo das pavimentadas e ainda assim você vai precisar de mais 393 quilômetros. Beleza? Então, aqui só para apagar aqui. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem aí o nosso sisteminha de equação, tá? A gente geralmente coloca assim para representar o nosso sistema de equações. Beleza? E agora, como que eu vou resolver esse exercício? Ó, se eu quiser, para facilitar, aqui a gente tem os recursos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa segunda equação, eu vou apagar ela, tá bom? E vou colocar numa outra cor. Então, n é igual a 6p mais 393. Beleza? Agora, como que eu vou fazer? Como que eu resolvo o sistema de equações? Vocês lembram? É bem simples. Tem dois métodos. Um deles é o método da substituição e o outro é o método da subtração. Tá? Vamos ver primeiro aí, a gente vai conseguir resolver esse exercício facilmente pelo método da substituição, que é o seguinte, ó, a gente vai ter aqui a equação 1 e a equação 2. A equação 2 já tem para mim isolado aqui o valor de n. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a equação 1, essa daqui, né? E no lugar de n, eu vou colocar quanto? 6p mais 393. Então, ó, começa aqui n, só que lembra, no lugar de n, eu vou colocar quem? 6p mais 393. Beleza? Isso daqui é igual a n. Só que agora eu continuo copiando o resto, ó. Menos p é igual a 62.868. Então, repara, né? Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, ó, era o n, né? Só que eu substituí por esse valor aqui. Mas, Felipe, por que você fez isso? Olha, a gente fez isso pelo seguinte, porque agora, ó, qual que era o problema? Nessas duas equações, na equação 1 e na equação 2, você tinha o quê? Você tinha duas incógnitas, dois valores que você desconhece. E agora, eu só tenho uma incógnita só, tá? Então, eu vou resolver como se fosse um exercício de equação de primeiro grau. Então, vamos fazer lá junto. O que eu tenho que fazer? Como que eu resolvo equações de primeiro grau? Faço o seguinte, tudo que tem x, né, que tem a sua incógnita, você coloca de um lado, e os valores que não tem a sua incógnita, você coloca do outro. Então, olha só, ó, eu tenho 6p aqui, menos p, vai ficar 5p. 6p menos p, 5p. Esse 393 que está aqui, ó, antes da igualdade, eu tenho que fazer o quê? Ele não tem p, então eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Sempre quando eu passo para o outro lado da igualdade, o que vai acontecer? Ele inverte a operação. Se ele está somando, como é o caso aqui, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, aqui vai ficar 62.868. Esse mais 393 vai para cá como menos 393. Tá bom? Então, aqui vai ficar, ó, 5, deixa eu ver se eu consigo fazer um 5 melhor aqui, mais quadradinho. Aí, sim, para não parecer que é SP, né? 5P
vai ser igual 72.868 menos 393, isso daqui vai dar 62.475. Beleza? Mas olha só, eu não quero achar o valor de 5P, né? Eu quero achar só o valor de P. Então, esse 5 que está multiplicando, vai passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar aqui P é igual a 62.475 dividido por 5. E isso daqui, fazendo essa continha, né, vai dar quanto? Ó, uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, para facilitar. Como que eu faço essa continha de divisão por 5? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2 também. Em vez de dividir, pegar os 62.475 e dividir por 5, você pode multiplicar em cima e embaixo por 2. Isso daqui vai dar 124.950, né? É o dobro, é só multiplicar, ou seja, dobrar, ou você pode pegar 62.475 mais 62.475, vai dar 124.950, e 5 vezes 2 dá 10. Por que eu fiz isso, ó, pessoal? Porque agora é bem simples, né? Dividir por 10 é você pegar o quê? Pegar a vírgula que estava aqui e andar uma casa para a esquerda. Então, isso daqui vai ficar 12.495, que dá a letra A. Só toma cuidado o seguinte, pessoal, ó, esse valor que a gente encontrou é o valor da estrada pavimentada, tá? Foi o que pediu? Foi o que pediu, ó, estradas pavimentadas. E se tivesse pedido as estradas não pavimentadas, como eu faria para encontrar? Olha, é bem simples, né? Você sabe que P vale 12.495, é só você jogar em qualquer uma dessas equações que a gente tem aqui. A equação 1 ou a equação 2. No caso aqui é mais fácil jogar na equação 2, né? Ó, não pavimentadas vai ser igual a 6 vezes 12.495, né? Substituir o P por 12.495, mais 393, perdão. É só fazer essa continha aí, tá? E somar, e aí você vai encontrar o valor de N, que não foi pedido nesse exercício, tá bom, pessoal? Então, não precisa fazer. Outra dica importante em exercícios como esse daí, como exercício de sistema de equação, é o seguinte, ó, é sempre ter em mente o que foi pedido. Foi pedido o valor de P, de pavimentadas, tá? Então, sempre quando eu quero achar no final o P, tá? Quem eu tenho que isolar primeiro, antes de tudo, é o N, ó lá. Quando eu isolei o N aqui, o primeiro que eu encontrei foi P. Tá bom? Então, num sistema de equação que você tem um sistema como esse aqui, ó, 3x mais 2y é igual a 10, e você tem lá, sei lá, 10x menos 8y é igual a 121, tá? Lembrando que eu só estou dando um exemplo aqui só para você, nem sei se esse sistema aí dá certo, né? Teria que fazer com mais calma para a gente ver. Mas o mais importante aqui é entender a lógica. Ó, se no exercício eu quero encontrar o valor de x, então quem que eu tenho que isolar primeiro? Eu isolo primeiro o y. Então, ó, vou pegar, por exemplo, isolar o y aqui. Como vai ficar? 2y é igual a 10 menos 3x. Então, o y vai ser igual a 10 menos 3x dividido por 2. Tá? E aí, substitui esse y na segunda equação aqui. Tá bom? Então, sempre lembra isso. Se eu quero encontrar o x, eu isolo o y. Se eu quero encontrar o y, eu isolo o x. Tá bom? Um exercício bem legal, um exercício de sistema de equação, não muito difícil, né? Mas a gente precisa treinar para tá craque aí. E é um exercício longo que exige bastante atenção, tá bom? Você pode errar a continha aí em qualquer momento. Isso já vai te tirar do gabarito e vai fazer você perder muito tempo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!